diretor do Museu do Futebol. Obrigado a todos e a todas pela presença. É uma grande honra ter vocês aqui discutindo o esporte do presente e do futuro. Uma honra ter também o secretário Jorge Damião aqui, esses fabulosos atletas, a Ana ou Raí. O Museu do Futebol tem muito orgulho em receber esse evento, muito orgulho em receber eventos que falam sobre, eventos que eu chamo de estruturantes, que falam sobre o que a gente precisa ter, quais são os ingredientes para o esporte conseguir exercer o seu poder transformador. Eu acredito muito no poder transformador do esporte, socialmente, culturalmente, em termos de educação do povo brasileiro. E a gente tem alguns dos maiores ingredientes aqui, um povo, 200 milhões de pessoas enlouquecidas por esporte, principalmente por futebol. Então, sabendo trabalhar esses elementos, eu acho que a gente vai ter um futuro muito rico para o Brasil. Eu acho que é importante pontuar que alguns ingredientes são essenciais, e um deles, eu trabalhei bastante tempo com o Reino Unido, com esporte e o Brasil, Reino Unido e Brasil interagindo em esporte, com rugby e futebol, e um dos elementos essenciais nessa interação produtiva é o exemplo, o role model. Então, a gente tem aqui exemplos fabulosos da Ana, do Raí e da Paula, que são pessoas que, depois de exercer o esporte na alta performance, resolveram levar isso para um universo muito amplo, para milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Isso é essencial. Então, eu acho que sempre ter em mente que o exemplo no esporte, o exemplo desde do treinador, de base com as crianças, ou alguém que dá uma oficina esportiva, o exemplo é um elemento chave nesse desenvolvimento. Só queria de novo dar as boas-vindas a vocês, agradecer a todo mundo, Atletas para o Futuro, e desejar um bom evento, e é isso. Muito obrigado. Agora gostaria de convidar o secretário de Esportes da cidade de São Paulo, senhor Jorge Damião, nessa ocasião representando o prefeito João Dória. Bom dia a todos, bom dia a todas. Passando aqui rapidamente para fazer uma saudação em nome do nosso prefeito, aos nossos amigos que estão organizando aqui esse evento e mostrando a importância do esportes, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde que nós estamos trabalhando para poder acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, eu vou acompanhar aqui, Raí. Eu acho que cada vez que nós estamos juntos, nós saímos sempre com aquela sensação que nós aprendemos um pouco mais, conversamos bastante com a Ana também sobre isso. Acho que a seriedade de vocês em relação a todo esse projeto de esportes é o que nos move para também transformar a cidade de São Paulo no quesito de esportes. Então, vamos aí. Forte abraço. Para formar nossa primeira mesa sobre dados de gestão no esporte, eu gostaria de convidar Ana Moser, diretora da Atletas pelo Brasil. E Gabriel Vettorazzo, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A mesa será mediada pela coordenadora do Programa Cidade do Esporte, Silvia Gonçalves.
Olá, bom dia a todos. Obrigada por ter vindo. Essa mesa é de políticas públicas, tá? Se chama Dados e Gestão. A gente tem aqui o Gabriel Vettorazzo, que vai apresentar o relatório de desenvolvimento humano do PNUD, que o último relatório é baseado em atividade física e esportes. E a Ana Moser, que é diretora da Atletas pelo Brasil, que vai apresentar o terceiro relatório, Cidade do Esporte. Eu passo agora para o Gabriel. Vocês podem soltar a apresentação dele, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a Atletas pelo convite, cumprimentar a Ana, que é nossa conselheira no relatório também, acompanhou todo o processo de construção desse relatório. Eu queria contextualizar um pouco como que esse relatório nasceu antes de apresentar um pouco mais o que ele traz, né? O PNUD ele vem se envolvendo com o esporte desde 2007, se eu não me engano. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Está espalhado pelo mundo todo. Desde 2007 com os Jogos Pan-Americanos, depois apoiou outros mega eventos como Copa do Mundo, Copa das Confederações. Está trabalhando muito próximo também da REMS, que é a Rede do Esporte para a Mudança Social. E, bom, além desse envolvimento com o esporte, desde a década de 90 o PNUD veio trabalhando no novo conceito de desenvolvimento humano. Naquela época, o conceito de desenvolvimento humano era muito voltado para parâmetros econômicos, PIB, renda per capita, e o PNUD resolveu juntar um grupo de economistas para tentar ampliar um pouco mais esse pensamento sobre o que é desenvolvimento humano e como os países estão trabalhando isso. E esses economistas eles chegaram a um conceito de desenvolvimento humano muito próximo de liberdade, né? Eles quase trazem o desenvolvimento humano como sinônimo de liberdade. Uma liberdade de escolha que tem que ser acompanhada de geração de capacidades para aproveitar oportunidades. Quando a gente resolveu trabalhar esse relatório, a gente começou a pensar como é que a gente une esse conceito com atividades físicas e esporte, né? Como é que a gente consegue vincular essa questão? E aí surgiram essas três perguntas. Qual a relação entre o desenvolvimento humano e o esporte? O que é desenvolvimento humano? E o que estamos chamando de atividade física e esportiva? O desenvolvimento humano tem a ver com a liberdade, com as capacidades, e como é que a gente vinculou esse conceito com atividades físicas e esportivas, né? A gente juntou 20 especialistas na área, várias pessoas aqui da USP, um pessoal espalhado pelo Brasil, e eles chegaram ao seguinte conceito. A atividade física e esportiva ela é um conjunto de práticas que exige envolvimento, exige movimentação corporal, esforço físico. Ela tem que ser realizada sem fins produtivos, aos quais os praticantes atribuem sentidos diversos, desde ter mais saúde até de se divertir com os amigos. Ela também, para auxiliar no desenvolvimento humano, ela tem que ser desenvolvida no tempo livre e ela não pode ser confundida com atividades domésticas, ocupacionais ou deslocamento. Ou seja, quando a gente pega o carteiro que usa a bicicleta para ir entregar as cartas, ele está exercendo uma atividade física, mas é uma atividade física que não colabora especificamente para o desenvolvimento humano dele. Então, a gente está tentando achar o vínculo aqui de quais atividades físicas realmente colaboram para o desenvolvimento das pessoas e das cidades de uma forma mais humana. Eu acho que é mais fácil. Aí a gente traz um pouco do que eu já falei, o que é atividade física, que ela tem que ser uma decisão livre e consciente, que ela não pode ser limitada pela falta de tempo, de recursos ou de oportunidades. Quando a gente fala da não limitação da atividade por tempo, recursos ou oportunidades, é porque esse relatório ele entende que a atividade física é um direito. E, por ser um direito, ela tem que ter
todo recurso, toda a possibilidade tem que ser proporcionada para a pessoa. Ela não pode ser tratada como um dever, como a gente encontra em diversos locais. Então, praticar atividade física é um direito, praticar atividade física tem sentido em si mesma. Por ela ser um direito, ela não tem que ter o objetivo de atingir algo. A pessoa tem que dar o sentido para essa atividade. A gente não tem que direcionar qual o sentido dessa atividade para as pessoas. Sendo um direito, a gente começou a questionar como é que está o acesso a esse direito no país. Como é que as pessoas estão praticando? Quem é que está praticando? Qual o perfil dessa população? Aí a gente começou a levantar dados, e com esse levantamento de dados a gente entendeu que a maioria das pessoas não se envolve com atividades físicas e esportivas. A gente sabe de várias relações positivas de atividades físicas e esportivas, né? A gente sabe da relação positiva com saúde, a gente sabe da relação positiva com o desenvolvimento cognitivo, com a sociabilidade, e, mesmo assim, quando a gente levanta os dados, as pessoas não se envolvem. Por que as pessoas não se envolvem? O que acontece que faz as pessoas estarem distantes, né? A gente chegou na questão do acesso novamente. Aqui são alguns dados de algumas pesquisas. Se eu não me engano, essa daqui é a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde. Aqui vocês podem ver que 30% das pessoas na PNS fazem atividades físicas uma vez por semana. Nos últimos 3 meses, 31%. E a gente chega aqui num outro questionamento. A primeira coisa é: o que é praticar atividade física? Como é que a gente descobre o que é um praticante? O cara que faz o futebol dele, ou a mulher que faz o futebol dela uma vez por semana, durante 20 minutos, ela é praticante? Quanto tempo a pessoa precisa praticar para a gente considerar ele um praticante? E a gente viu que as pesquisas elas têm uma diferença. A PNS ela dá esses 30%. Se a gente for para o de esporte no mesmo ano, ele já aparece com 44% uma vez por semana. E se a gente pegar a Vigitel, que faz a pesquisa nas capitais, ele já apresenta, se não me engano, 47% de praticantes uma vez por semana. Porque o conceito dessas pesquisas de praticante é diferente. Então, nós não temos essa uniformidade do que é praticar e de quanto se precisa praticar para ser considerado praticante. E isso já muda um pouco a forma como a gente faz essa análise. Aí, agora, eu trouxe para vocês um gráfico que a gente começa a desagregar para a gente entender um pouquinho mais do que é o perfil dos praticantes no país. A primeira desagregação que a gente fez é de homens e mulheres por alguns tipos de atividade, né? Vocês verem que, no início, as mulheres elas praticam mais ou menos as mesmas, mais ou menos o mesmo tanto, mas a caminhada ela se destaca ao longo da vida e depois ela estabiliza. Enquanto os homens começam praticando muito futebol, e isso vai caindo ao longo da vida, e a caminhada, mais uma vez, ela de forma diferente do perfil feminino, ela sobe mais para o final da vida. Só que a gente entendeu que isso também não era suficiente para entender o acesso, que a gente precisava desagregar mais os dados para entender como é que é o perfil da população que está praticando a atividade. Aí a gente entendeu que esses números iam variar muito, dependendo do grupo social, porque o país é um país que apresenta uma série de desigualdades. Quando a gente desagrega por situação social, por raça, por nível socioeconômico, por educação, a gente vê que o homem jovem, branco, sem deficiência, de alto nível socioeconômico, tem muito mais acesso e pratica muito mais atividade física e esportiva do que mulheres de baixo nível socioeconômico, educativo, pessoas idosas, pessoas negras e pessoas com deficiência. Se a gente olhar muita reportagem sobre o tema, a gente sempre vê as pessoas tratando um pouco as pessoas não têm tempo, as pessoas têm preguiça, as pessoas não têm vontade de praticar, como sendo motivos para a não prática. Mas, se a gente olha essa questão do acesso, não é factível que mulheres, pessoas negras, pessoas de baixo nível socioeconômico sejam sempre as pessoas preguiçosas que não praticam atividades físicas e esportivas. Elas têm uma dificuldade no acesso dessas atividades. Aí a gente traz aqui a desagregação. Aqui vocês têm a média brasileira,
né, que ela começa muito parecida aqui entre brancos, negros e Brasil, e depois ela vai separando ao longo da vida. Você vê que pessoas negras, elas estão já bem abaixo de pessoas brancas e já estão trabalhando abaixo da média brasileira. Quando a gente pega a questão econômica, a gente vê que homens e mulheres que ganham acima de 5 salários mínimos, trabalhando num patamar muito superior à média e muito acima, mas muito acima mesmo, uma diferença absurda, de pessoas que ganham meio salário mínimo ou menos, né? Você vê aqui que ainda existe uma diferença entre homens e mulheres que ganham meio salário mínimo, que o homem começa praticando muita atividade, mas quando ele tem uma vida economicamente ativa, cai drasticamente a prática de atividades físicas e esportivas dele. Mais uma vez, é como é que a gente está deixando que as pessoas tenham acesso a esse direito. Aí eu separei algumas informações que o relatório apresenta de forma mais profunda. Pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita de 5 salários mínimos ou mais praticam até 71% a mais do que a média de pessoas adultas no Brasil. Jovens de 15 a 17 anos com renda domiciliar per capita acima de 5 salários mínimos alcançam 106% a mais do que a média de pessoas adultas no Brasil, né? São dados que, se a gente for pensar, tem como repensar as políticas públicas no país e nos estados e nos municípios de forma a tentar trazer uma igualdade maior nesse acesso. Homens praticam, em geral, 13% a mais do que a média das pessoas adultas, enquanto as mulheres, 12% a menos, né? Se a gente colocar entre homens e mulheres, dá uma diferença de 25 pontos percentuais, que também é uma diferença muito grande. O baixo índice de envolvimento com as atividades físicas e esportivas não pode ser atribuído exclusivamente à preguiça ou à falta de interesse, à falta de força de vontade das pessoas individualmente. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente não pode culpabilizar o indivíduo. Se a gente não gera contexto, se a gente não gera possibilidade, não temos como culpabilizar essas pessoas por não praticarem as atividades. Porque, se fosse assim, mulheres, pessoas em situação de pobreza, com baixo nível, pessoas negras, pessoas com deficiência, seriam seriam parte dessa culpabilização, né, que não é factível. Aqui, a gente trouxe alguns motivos que as pesquisas apresentam para não praticar o exercício. O primeiro deles é a falta de tempo, o segundo é por não gostar ou não querer, e o terceiro é por problemas de saúde e de idade. Uma coisa interessante do por não gostar ou não querer, quando a gente começou a fazer uma pesquisa de campo, conversar com as pessoas, levar os pesquisadores que já tinham desenvolvido alguma pesquisa nessa área para conversar, é que, na realidade, uma parcela dessa população aqui realmente não quer, mas a outra parcela não teve acesso à geração de capacidade para ela aproveitar as oportunidades de atividades físicas e práticas esportivas. Porque, se a gente tivesse gerado um acesso mais justo, talvez esse número aqui seria bem menor do que ele é apresentado nas pesquisas. Bom, essa foi a parte conceitual do relatório, e agora a gente vai entrar um pouco na parte mais propositiva, começando pelo campo da saúde. Quando a gente vê as pessoas tratarem sobre saúde e esporte, normalmente elas abordam de duas formas. Ou elas tentam prevenir a doença, ou elas tentam tratar a doença. Só que, quando a gente previne a doença ou trata a doença, o foco é a doença. E a gente entende que, por ser um direito, o foco tem que ser a pessoa. Então, a gente tem que mudar a visão e passar a promover saúde. Promover a saúde por meio do esporte e não mais focar na doença. Porque, se a gente promove a saúde, a gente já está prevenindo a doença, e, se a gente está prevenindo a doença, a gente está evitando que ela precise ser tratada no futuro. Então, a gente propõe que tenha uma mudança na forma de se abordar saúde e esporte. Aí a gente fala um pouco aqui da pedagogia do medo, né, que você tem que fazer, senão seu colesterol vai aumentar, você tem que fazer, senão você vai passar mal, você vai ser sedentário, essas coisas. Que é uma pedagogia que não funciona. A pedagogia do medo, ela traz a pessoa imediatamente para a prática, mas, a longo prazo, a pessoa vai parar quando o colesterol baixar, ela vai parar porque ela não queria fazer aquela atividade.
Aí a gente traz aqui algumas outras coisas. Para promover saúde por meio das AFES, deve-se pensar em iniciativas que não somente mudem o comportamento das pessoas e os ambientes de prática, mas que também mudem a estrutura e o contexto dessas práticas, incluindo as leis, as diretrizes e os orçamentos. Esse gráfico aqui, ele é bem interessante porque a gente vê que as políticas públicas hoje elas estão focadas no nível operativo. O nível operativo é o nível onde você entrega uma estrutura e fala para a pessoa, olha, a estrutura está aqui, você tem que ir lá e fazer a sua atividade, porque você precisa dela. E a gente está propondo que a gente vá além disso com as políticas públicas, que a gente passe ao nível da escolha coletiva, que é o aumento da participação comunitária, uma revisão mais justa das diretrizes, das leis, dos orçamentos, para que englobem mais do que é englobado hoje em atividade física e esportiva. Quando chegar de financiamento, a gente vai ver um pouco como é que está distribuído essa questão do orçamento. Ainda na saúde, a gente sugere que é preciso adotar estratégias informacionais e campanhas de massa, adotar estratégias para ensinar habilidades, para mudar o comportamento e criar ambientes sociais e organizacionais que facilitem essas mudanças. A questão de criar o contexto, de criar acesso, de gerar possibilidades, de gerar capacidades para as pessoas aproveitarem as oportunidades. Melhor acessibilidade, comodidade e segurança nos locais de práticas de AF. O outro campo que a gente traz uma abordagem, que a gente faz proposições, é o campo da educação. Quando a gente pensa na questão do sedentarismo, a gente volta lá na escola e a gente tem uma escola de um formato muito cartesiano, onde a gente senta na cadeira, olha para frente, escuta o professor e é tolhido do movimento. Quando a gente sai da escola, as pessoas cobram a gente que não sejamos mais sedentários, que nós temos que nos movimentar, temos que praticar atividades, só que nós não fomos ensinados a isso. Então, a gente foi trabalhar a questão da atividade na escola e chegou ao conceito de escolas ativas. O conceito de escolas ativas ele já é trabalhado em vários países, na Finlândia, onde está mais adiantado, e agora a gente trouxe para o Brasil e fez uma pesquisa para entender como as escolas do Brasil são ativas, quantos são ativas e qual é o nível de atividade que a gente encontra nessas escolas. Aí a gente também traz aqui que a criança ela já tem um potencial de movimento, um potencial de atividade que vem dela e que a gente vai ou oportunizar para que ela utilize esse potencial, ou a gente vai tolir esse potencial. Bom, esse daqui foi o resultado da nossa pesquisa de escolas ativas. A gente fez uma pesquisa de campo e fez uma abordagem telefônica. Foi uma amostra desenvolvida por um especialista em TRI para que essa amostra representasse as escolas brasileiras como um todo. Aí tem todo um cálculo estatístico para se desenvolver isso. A gente descobriu nessa pesquisa que 38,56% das escolas apresentam um nível insuficiente de atividade, a 49,6% um nível elementar, 11,29% intermediário e apenas 0,55% estão entre avançado e pleno. Quando a gente definiu isso, a gente definiu no insuficiente que a escola ela apresenta uma infraestrutura básica, uma quadra coberta, no máximo um professor ou outro que tratam do assunto, mas que não tem o processo abordado de forma mais enfática. Às vezes tem um evento ou outro interno na escola. Quando a gente vai para a escola que está com nível elementar, a gente tem as primeiras características somadas a um professor de educação física responsável pelas aulas e as escolas participando de um nível externo, mas você ainda não encontra a questão do movimento, a questão da atividade física no programa pedagógico da escola de forma mais incisiva. Quando a gente vai para o intermediário, a escola já possui uma diretriz específica sobre a promoção de atividade física, ela já oferece alguns programas extracurriculares e ela abre aos finais de semana para a família e para a comunidade. Se a gente quer criar contexto, não adianta só colocar a criança para fazer a atividade. A gente precisa trazer a família, a gente precisa trazer o meio onde ela está inserida para entender a importância disso e para praticar também. Então, quando a gente sugere que as escolas passem a ter um envolvimento maior com a comunidade onde elas estão inseridas. No nível avançado, além dela oferecer tudo que já foi falado antes, ela ainda abre nos finais de semana e ela possui vestiários para banho, ela muda a questão de infraestrutura da escola e ela traz as famílias para a questão do planejamento e gestão da atividade física e esportiva dentro da escola. Ela traz a família para pensar isso junto.
Ou seja, o envolvimento com a comunidade é muito maior. Quando a gente vai no nível pleno, além disso tudo, a escola possui uma infraestrutura variada, e, como bicicletário, piscina, salas, musculação. E, dentro do programa pedagógico da escola, a atividade física ela é pensada de forma interdisciplinar, e não apenas na educação física. A gente entende que é possível ensinar outras matérias utilizando a atividade física. E é possível diminuir o nível de sedentarismo dentro da escola por formatos diferentes. Por exemplo, quando você chega na Finlândia, eles entenderam que alguns alunos têm uma facilidade melhor de absorção quando eles estão em pé ou andando. Então, eles passaram a ter carteiras altas, para que o aluno possa assistir a aula em pé. Alguns alunos precisam de movimento, então eles trocaram as cadeiras por bolas de pilates. Então, tem um processo de pensar diferente a infraestrutura da escola. Aqui a gente desagregou entre pública e privada. Apesar da nossa escala não apresentar nenhuma escola pública no nível avançado ou pleno, a gente acredita que possa existir pelo país. Porque, como toda amostra, existe uma margem de erro, né? A gente acredita que existem escolas ainda que já possam estar chegando próximo, pelo menos, do nível avançado. Escolas particulares, elas apresentam algumas, mas, mesmo assim, é muito baixo. Aí a gente sugere que, para que isso seja mudado, né, a gente precisa fomentar e celebrar o movimento na escola como uma expressão de individualidades e construção das relações sociais, né? A história de não tolir o movimento na criança, de dar liberdade para que a atividade física ocorra. Considerar as necessidades diárias de atividade física, promover experiência e aprendizagem sobre atividades físicas e autonomia e liberdade da comunidade escolar, né? Inserir a comunidade no processo de aprendizagem da criança e da prática de atividades físicas. Outro campo que a gente trabalhou foi o Sistema Nacional do Esporte. O Sistema Nacional do Esporte, hoje, ele foi trabalhado durante as conferências, e a gente tem ainda essa perspectiva de atuação do sistema, né? Você tem, na base, a educação física e o esporte escolar, que vai gerar a possibilidade de um esporte de massa, lazer, recreação, condicionamento e saúde, para, por fim, gerar a elite do esporte, que é o alto rendimento. Quando começou-se a discutir isso, lá em 2015, no grupo de trabalho que o Ministério dos Esportes trouxe, entendeu-se que precisava ser pensado diferente. E eles pegaram o modelo canadense, que é um modelo que pega esse triângulo e deita ele. E a gente chega nesse outro formato para trabalhar a questão do Sistema Nacional de Esporte no Brasil. Esse formato, a gente tem a formação esportiva de crianças e adolescentes no início, ele é pensado de forma cronológica, né? Aqui em cima você vê que está a parte de esporte para toda a vida de jovens, adultos e idosos. Quando a gente pega a questão do alto rendimento, que no outro modelo é o fim, ele é só uma parte que vai acontecendo ao longo da vida, mas que também não acontece para a vida inteira, né? A gente sabe que o alto rendimento tem um período. Depois a gente tem um esporte competitivo. O que é esse esporte competitivo? É a pessoa que vai trabalhar o esporte de forma amadora pelo resto da vida. Aquele cara que corre maratona, a mulher que corre maratona. E, na parte maior, é a prática de atividade física ao longo da vida das pessoas. A gente ainda tem aqui uma aprendizagem esportiva para jovens e adultos, que geralmente são pessoas que vão trabalhar com isso ao longo da vida. Então, esse formato, ele pensa não mais como fim o alto rendimento, mas sim o alto rendimento como parte do sistema como um todo, né? O fim é preconizar toda a atividade física e esportiva para todas as pessoas, né? Aí, o novo sistema, a gente sugere que ele deve ser composto de uma estrutura aberta e descentralizada, que ele permita a elaboração de políticas intersetoriais. Esse sistema deve garantir a essência de mecanismos democráticos de participação, né, que todo mundo possa estar envolvido, que a sociedade civil esteja participando, que ele tenha um sistema de transparência e de controle social. Aí, quando a gente vai tratar um pouco da execução orçamentária, a gente começa a ver algumas distorções. Nas conferências que existiram, entendeu-se que, para ter um bom desenvolvimento nessa área, precisava-se que se investisse pelo menos 1% do PIB. Quando a gente pega os levantamentos, a gente vê que, em 2011, se investiu 2,9 bilhões,
Em 2015, já se caiu para 0,72 bilhões, o que corresponde a 0,01% do PIB. E quando a gente pega esse 0,01 e abre ele, a gente vê que 50% dele foi destinado aos megas eventos, 14% foi destinado às categorias de esporte, educação, lazer e inclusão social, e o restante alto rendimento. Ou seja, a distribuição desse orçamento ela não promove um acesso mais igualitário ou um acesso mais justo para as pessoas. Por isso que a gente fala em mudança de diretrizes, mudança de leis e repensar o processo de políticas públicas no país e nos estados. Entre 2007 e 2015 foram captados 2 bilhões de reais. Aí a gente chega num outro processo que é bem interessante, que é quem financia as atividades físicas e esportivas no país. Quando a gente abre os valores, a gente descobre que os maiores financiadores são as famílias brasileiras. Elas estão financiando 51 bilhões por ano do esporte. Como elas estão financiando? Comprando artigos esportivos, pagando a aula do filho, pagando a academia. E, quando a gente vai para as outras esferas, a gente vê que os clubes investiram 4 bilhões, as empresas investiram 2,13 bilhões. Então, se a gente juntar aqui, a gente ainda tem a esfera privada investindo muito mais do que os governos federais, estaduais e municipais. O federal investiu 0,59 bilhões, as secretarias estaduais 2,37 e as municipais 1,39. Esses dados não são de hoje, né? Esses dados são de 2013, que são os mais recentes que a gente conseguiu. Essa alta concentração de investimento privado, especialmente das famílias, mostra que a ausência do Estado no fomento do esporte e participação obriga as pessoas interessadas, a AFES, a recorrer ao mercado para pagar esse acesso, né? Então, é outro processo de repensar as políticas públicas. Por fim, a gente traz um alinhamento com a Agenda 2030. A Agenda 2030 é a nova agenda das Nações Unidas para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Aí a gente traz algumas coisas que depois vocês podem ver com um pouco mais de facilidade, mais clareza no nosso site, que é esse daqui, movimentoevida.org. Dentro do site vocês também vão encontrar outros temas trabalhados de forma separada, como segurança, como violência, a saúde, fora do relatório em background papers, e o próprio relatório está lá para ser baixado também. Eu queria passar um vídeo para vocês, bem rapidinho, só para ilustrar um pouquinho o que a gente falou. O pessoal até pode achar meio louco. Eu tô caminhando, tô batendo palma, ninguém entende por quê, mas é um momento meu. Durante a semana eu costumo jogar futebol, primeiro de tudo. Eu fiquei quase uns 20 anos sem andar de skate. Esse momento da caminhada é um momento de agradecimento pela vida, pela saúde, pelo momento que eu estou vivendo. Isso é um momento de oração e é buscar a paz de espírito, que eu acho que eu encontro também. Quando eu venho nessa praça, depois de um dia de chuva, essas árvores dos eucaliptos geram aquele ar, aquele frescor. Eu vou mudar a minha respiração, eu vou gerar um prazer maior, vou ter esse contato da natureza. Eu moro na Lapa desde 12 anos de idade e, como eu sou corintiano, eu sabia que o primeiro jogo do Corinthians tinha sido contra um time chamado União Lapa. Esse time era um time fundado por operário e aí a gente achou legal que chamar o time de volta era uma forma de resgatar tanto a história do bairro como também o futebol como um espaço da classe trabalhadora, né? Porque cada vez mais, tanto o campo para jogar quanto para torcer, ele está sendo elitizado. Através da história do time, promover o contrário, né? Promover um futebol que seja inclusivo, que todo mundo participe, que traga algumas questões de classe, algumas questões também sobre espaço público, né? A gente procura sempre jogar com mulheres em campo, né? Com mulheres fora. Tem a nossa técnica, né? Que é a Ana. Futebol ali como uma ferramenta de resistência, né? Mesmo. O Renan vai entrar no lugar do Luca. Posso jogar agora? Um pouco mais aí depois no final, porque eu quero jogar quente ainda. Não, tudo bem. A Lapa é um bairro que tem passado por gentrificação há alguns anos. E quando a gente foi pesquisar a União, a galera mais velha aqui fala, tinha 50 campos de bairro na Lapa. Sobrou, sei lá, 3, 4, assim. Então,
O resgate também faz parte um pouco disso, de falar, ó, esse bairro já teve espaço público para as pessoas se divertirem. Inclusive, a maior parte, eu acho que se você for perguntar se tinha que escolher entre assistir futebol e jogar futebol, a galera vem jogar. Daí eu venho pra várzea, mesmo assistindo os times anteriores a gente, eu acho lindo, começo a torcer. Então acaba essa cultura também de o resultado não é o mais importante. Claro que a gente quer ganhar o jogo, mas não é o mais importante. Né? Então, jogar, isso é legal, jogar junto, isso é legal. Minha história com skate começou em 87, mais ou menos. A gente morava na periferia, eu não tinha dinheiro para comprar o skate, eu sempre andava com o skate emprestado. Acho que o skate não tinha só aquela questão do esporte em si, mas era você estar inserido dentro de um grupo. Aí eu comecei a parar de andar, mais porque eu tinha de trabalhar, mas é uma coisa que sempre ficou na minha memória, né? Vou comprar um skate mais adequado para minha idade, que eu acho que o longboard é melhor, eu não consigo mais andar de street. E aí eu ando quase todo dia, né? Pego o cachorrinho, saio com ele. E é mais para brincar, para ter o vento no rosto. É uma sensação como se ele me levasse de volta para quando eu tinha 16 anos, tal. Eu me sinto super vivo, assim, super jovem mesmo. É um contato com o meu passado e também com o meu futuro, porque minha esposa está grávida e aí já estou pensando como é que eu vou fazer para ensinar meu filho ou minha filha a andar de skate junto comigo. É o tênis que você usa, a roupa que você usa, o som que você ouve, algumas gírias. Aí hoje em dia eu já falo algumas gírias, os moleques falam outra e aí eu falo, putz, eu tô meio tiozão. No meu trabalho, na semana, assim, o pessoal fala, eu ando de skate. Não parece que você anda de skate, você todo almofadinha, de camisa. Uma cidade ela não é viva se não tenha pessoas na rua, interagindo com os equipamentos urbanos, com os espaços públicos, né? Então, eu acho que o skate também traz isso, assim, ó. Leva a molecada pra rua, leva as pessoas pra rua pra interagir, pra conversar. Então, pra mim, andar de skate é um ato político que me coloca com o meu passado, com o meu presente e com o meu futuro. Tênis no pé e vamos caminhar. A gente quer estar ali e jogar bem pra caramba. Skate no pé, é isso que eu gosto. Brilhante apresentação. Até pode deixar meio louco. Eu tô caminhando, tô batendo palma, ninguém entende por quê, mas é um momento meu. A gente gostou tanto dela que a gente está vendo ela de novo. Primeiro de tudo. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Acho que foi bastante esclarecedor para a gente, né? Esse mergulho que o PNUD faz com esse relatório das políticas públicas brasileiras, né? Incluindo financiamento, que as políticas públicas atuais excluem mais do que incluem, né? Então, eu acho que são 3 pesquisas, né, que vocês analisaram, que trouxeram novos insumos aí, que ninguém estava olhando, e a gente espera que esse relatório sirva realmente para pautar as políticas públicas de agora em diante. Agora, eu queria chamar a Ana Moser, aqui do meu lado, para apresentar o 3º relatório Cidade do Esporte. A apresentação já está engatada aqui. Você tem o... Acho que não vou ficar andando muito, porque acho que a apresentação anda por mim, né? A apresentação toda dinâmica. Bom, o que eu vou, enfim, apresentar aqui para vocês é o 3º relatório Cidades do Esporte, né, que foi realizado por uma série de parceiros, que tem apoios aí desde 2012, né, e que está, enfim, desse último relatório, os apoiadores estão atrás do próprio relatório, né, e foi encabeçado pela Atletas pelo Brasil, enfim, né, que temos aí vários atletas, né, envolvidos há muitos anos, já fizemos 10 anos, e a gente traz, né, essa busca de ampliar a importância do esporte no debate nacional,
trazer, né, essa qualidade, enfim, de que esporte que a gente está falando, né, e que, na linha, enfim, apresentada aí pelo relatório, né, desenvolvimento pelo esporte do PNUD, da mesma maneira, enfim, o esporte para todos, né, e o Cidades do Esporte foi uma das iniciativas que a gente tem aplicado durante esses anos, que uma ação direta com as 12 cidades sedes da Copa do Mundo, né, que foi, enfim, aproveitando, né, essa década esportiva para trazer essa discussão mais qualificada de políticas públicas, de leitura, né, do contexto do esporte acontecendo nas cidades, em várias dimensões, e aproveitando, né, a organização da Copa do Mundo, as 12 cidades sedes, que representam aí o Brasil inteiro, né, todas as regiões representadas. Foi isso que, enfim, que a gente viabilizou, e buscando, né, que esse trabalho, que essa estruturação do programa como um todo, né, os questionários, os indicadores, né, que a gente desenvolveu, né, junto com os parceiros, inclusive um grupo de trabalho aí que incluiu várias instituições e pessoas, e esses indicadores e a aplicação disso, e os resultados disso, né, a visibilidade nessas capitais, que tragam também uma referência, né, para todos para o Brasil como um todo, né. Esse aí é o Comitê de Governança, né, eu falei GT, mas é o Comitê de Governança, que veio, enfim, agregando aí os Jogos Limpos, né, foi uma das questões junto com o Ethos, enfim, os Estados Sustentáveis, a REMS, a Unicef, o PNUD, Sesc Ayrton Senna e o Unesco, né. E então, os fatores, né, que foram olhados na cidade foram esses, né, enfim, como uma proposta de legado esportivo dos mega-eventos, a necessidade de promover a importância do esporte quanto política pública, né, a importância dos governos municipais no desenvolvimento das práticas esportivas para a sua população, né, é o município que está mais próximo da população, e é também a gestão que muitas vezes é mais pressionada, né, em termos de prover essas condições, e a ausência de dados de pesquisa de esporte, né, a ausência de, enfim, do que acontece de esporte, de quantos, onde, né, quem está fazendo, quanto recursos utilizado, e outros fatores que foram agregados, né, a matriz dos indicadores, né, foram agregados pela matriz dos indicadores até a questão de mobilidade, a questão do planejamento urbano, né, e as questões de educação, de lazer e de saúde, né, em torno do esporte. Enfim, e buscando essa visão transversal, né, entre as diferentes dimensões do esporte, as diferentes pastas municipais, as diferentes áreas, né, da gestão pública. Bom, então, foi construída a matriz, né, de indicadores, para que seja, enfim, aplicada, e que vem sendo aplicada durante esse tempo, e recolhido as informações. Esse terceiro, né, relatório, a gente tem, né, a terceira leitura, né, desses indicadores, né, para pensar no avanço dessas políticas públicas, né, e que isso sirva de subsídio para planejamentos, enfim. A gente já teve aí, pelo menos, 2 gestões, né, municipais. 2 gestões. Começando agora a segunda gestão, né? Foi tudo durante uma gestão só. O que poderia facilitar, mas não necessariamente, certo? Porque os fatores são outros, né? Muitas vezes o problema da nossa área não é a continuidade das políticas, né? Mas criar as políticas efetivamente, né? A gente ainda está nesse estágio. Então, enfim, nosso linha do tempo aí em 2011, vou passar rapidamente, né? Foi criado o programa para ser aplicado a partir de 2012, né?
Foi feito um compromisso com os candidatos, né, às prefeituras, e assim que eles assumirem, né, assumiram essas assinaturas, essas cartas compromissos, nós passamos a cobrar esse compromisso dos gestores e apresentar as matrizes, né, e buscar, enfim, nomear os articuladores para interlocução e começar a fazer o projeto acontecer. A gente teve uma equipe, né, sempre por parte do Atletas, de consultores que faziam essa mediação, articuladores locais, né, que faziam essa mediação junto com essas capitais. Então, em 2014, a gente lançou o primeiro relatório, que apresentou o diagnóstico, então, das cidades. Em 2015, a gente né, trouxe o segundo relatório, já com monitoramento, e agora, em 2017, a gente apresenta o relatório, mas em 2016 a gente entrou em parceria com as cidades sustentáveis e todo o movimento dos Jogos Limpos, né, a gente, enfim, acompanhou e lançamos agora o terceiro relatório, que é, enfim, a consolidação dos indicadores e também uma avaliação, né, desse processo, né, e para onde vamos aí a partir disso. Então, o relatório que vocês receberam aí, enfim, eles têm os indicadores divididos em 6 eixos, né, de governança, orçamentos, recursos humanos, infraestrutura, ações e projetos e comportamento. Enfim, segue uma linha lógica, né, a governança, então, a existência de estruturas político-administrativas dos municípios que favorecem o desenvolvimento de políticas públicas de esporte. Então, de 13 a 15, né, foram analisados a presença de secretarias municipais, de conselhos, de fundo municipal, de lei do incentivo ao esporte municipal, de plano municipal de esporte. Né, com exceção de Curitiba, então, que passou a ter um Conselho Municipal de Esporte ativo em 2015, não houve evolução nesse eixo dos municípios. Né. Os mega-eventos, enfim, eles tinham assim uma expectativa de estruturação, né, de apoio para a estruturação, mas, na prática, os resultados acabaram não vindo, né? Os legados acabaram não acontecendo. A questão de orçamento, então a aplicação efetiva dos recursos é fundamental para o desenvolvimento e manutenção de ações e projetos voltados para o esporte e atividade física. Então, à exceção do Rio de Janeiro, muito acima da média das cidades, né, por conta da Olimpíada, né, de uma maneira geral, o orçamento executado pelas secretarias não ultrapassou 1% do orçamento dos municípios, né? A média, na verdade, foi muito menor que isso, e que era a meta, né, de alcançar 1% do orçamento municipal. Então, enfim, houve queda, né, do orçamento nos últimos anos. Terceiro eixo, né, os recursos humanos. Então, as equipes técnicas qualificadas em tamanho adequado para o atendimento à demanda da população, né? Então, a gente teve grande dificuldade, efetivamente, de receber esses dados e de fazer uma análise, né, desses dados. Muitos das questões, né, das requeridas pelos indicadores, a gente vem, enfim, depende da estruturação da cidade, depende da mobilização da cidade em torno desse tema, né, ou da importância que se dá para essas questões. E o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, enfim, a partir do primeiro momento mais quente, né, que foi a Copa do Mundo. Então, a partir daí, enfim, um pouco antes havia uma mobilização até maior. Quando foi chegando perto da Copa do Mundo, a emergência entregar o próprio evento, né, mobilizou todas as forças, né, das secretarias. E passada a Copa do Mundo, né, foi caindo a importância das políticas, especialmente as políticas mais amplas, né, para a população. As questões da infraestrutura também,
da mesma maneira, enfim, a importância dela para a viabilidade da ampliação da prática de esporte, da aplicação das políticas públicas, enfim, dependem muito da infraestrutura. E essa leitura também, ela é difícil, da mesma maneira que os recursos humanos, né? É difícil que os municípios tenham, e que isso é gravíssimo, né? Os municípios tenham a visão do que eles têm na mão. Quais são os recursos humanos que eles têm, quais são os espaços que eles têm para trabalhar. Né? Então, passa muito a imagem de que as políticas de esporte, de uma maneira geral, no país, são feitas de ocasião, né? Pela alguma oportunidade, algum interesse, né, mais específico, mas não com uma visão sistêmica do que se tem na cidade de ativo e de recursos, né, para atender a população e como se trabalha com isso. Então, no relatório, a gente tem uma carência muito grande desses dados. As ações e projetos também, né, as ações que sejam de estímulo à prática esportiva, nas escolas, através da educação física e da proposta das escolas de tempo integral, né, do contraturno, e, da mesma maneira, como o uso do planejado do espaço urbano e a realização dos projetos esportivos e campanhas de incentivo. Né? Então, monitoramento, de novo, é problemático também nessa área. O controle de quantos estão atendendo, enfim, de quais são, onde estão acontecendo, né? Não é uma prática presente na gestão municipal dessas grandes cidades. Né? Então, apontam para uma necessidade de ampliar os dados, né? Apontam para uma necessidade de ampliar a oferta de atividade física e esportiva monitorada para a população, avançar na efetivação da educação física nas escolas municipais, enfim, na ampliação de oferta de atividades físicas, né, esportivas, no contraturno e nas férias, enfim. Nós não temos aí uma estrutura de política em nenhuma dessas cidades. E comportamento, então, para ouvir, para medir o impacto, né, das políticas públicas. Então, realmente foi baixa a resposta nessa área e a gente tem, né, uma triste conclusão. Né? Não se sabe o que se tem de infra, o que se tem de recursos para fazer, quais são os programas que a gente efetivamente aplica para atender a população, né, e qual o impacto que isso gera. Então, enfim, a gente tem nesse âmbito um grande campo aí a avançar. Né? A gente tem uma realidade que ela é conhecida de todos nós. A gente aqui vejo vários rostos conhecidos. Eu vou bater nele de novo. Faz o seguinte, passa por trás. Então. Pronto. A gente tem uma série de sinais de que realmente precisa muito avançar, e a gente aqui conhece bem essa realidade, a gente aqui conhece bem no nosso dia a dia, né? E esse é o caminho, enfim, para buscar sensibilizar e buscar mostrar o que falta, né? E como é que se precisa mobilizar para isso. Então, tudo começou na Carta Compromisso, e essa Carta Compromisso, então, é uma medida de compromissos com uma série de iniciativas, né? Com a matriz dos indicadores, com as pesquisas, então, dessas fontes, para buscar, enfim, uma leitura das cidades. Né? Então, algumas questões que chamam a atenção é a frequência da troca do secretário nessa pasta, a média baixa de preenchimento dos indicadores, né? Que mostra a falta de informação presente na gestão pública, e os preenchidos de forma inconsistente também em número muito alto. A questão intersecretarial, né, que
é pauta em todas as discussões que se tem, enfim, as ações. Se o recurso do esporte, a presença do esporte, ela é baixa em termos de orçamento, em termos de estrutura, mas o esporte está presente em todas as pastas, né, em várias pastas: saúde, educação, segurança pública, assistência social. E a relação intersecretarial é muito importante, né? Há muito tempo que se fala, e não é novidade para ninguém, que se não houver uma intenção central da gestão, isso o PNUD coloca, e a ONU coloca em vários documentos, se não houver uma indicação, né, central, top-down, da gestão municipal, essa relação intersecretarial não acontece. Né? A oportunidade que se teve nessa década esportiva, por questão da Copa do Mundo e da Olimpíada, de criar essa convergência em torno da atividade física e do esporte, né, de todas as diferentes áreas, também não foi aproveitada. E, enfim, segue aí como algo a ser conquistado. Né? Com relação ao plano de metas, né, só 6 cidades, então, elaboraram esse plano e fizeram, né, politicamente, algum movimento nesse sentido, né? Enfim, mas mesmo assim muito baixo, né? E o plano plurianual, né? Nos planos plurianuais, além dos programas jornalísticos, né, sobre a responsabilidade da pasta, a série de outras ações e iniciativas relacionadas ao tema, enfim, estão presentes no PPA, né? Porém com baixa articulação e convergência, né? Então, o impacto bem mais limitado. Então, em alguns casos, dessas tanto planos de metas quanto o PPA, confusão dos conceitos de metas e indicadores, as metas muitas vezes não acompanhadas por previsão orçamentária, né? É para fazer, mas não sabe muito bem como, nem atribuição de responsabilidades ao cronograma. É aquele famoso, para inglês ver, né? Eric. E, enfim, a ausência de uma estruturação e de uma ação a partir desses indicadores mais consistente, né? Bom, próximos passos dessa iniciativa, né? Enfim, de uma visão nossa aí de influência e de apoio ao desenvolvimento do esporte como um todo. Então, trazer um novo contexto para o esporte no país. Acho que essa que é a nossa grande missão, né? O que fazer agora, né? A gente já vem, né, trabalhando com isso há pelo menos um ano, né? Enfim, que desejam buscar, então, trazer, né, através desse programa, e usar as tecnologias sociais, né, para fazer ampliar e fazer andar mais informação a respeito do que seria, né, uma proposta de políticas públicas para os municípios. E aí é uma plataforma aberta, e isso em parceria com as Cidades Sustentáveis, né, para que todas as cidades possam acompanhar os seus indicadores. Então, fazer isso, ir para além, buscar de uma forma menos ativa e mais reativa a participação de outras cidades, para que possam usar essa plataforma para acompanhar os seus indicadores, né, construir uma visão, ajudar a construir uma visão de políticas públicas dentro de qualquer município, né? Também estabelecer essa comunicação com atletas, né, entre atletas e gestores municipais, né, com foco em desenvolvimento dessas capacidades, para que possam, enfim, buscar construir políticas públicas municipais mais estruturadas, né, e convergentes. Esse relatório, então, esse terceiro, ele traz muito dessa reflexão, ele traz muito desses próximos passos, né, desse balanço do que foi esse investimento durante 6 anos, 5, 6 anos, desde a estruturação da ideia e o trabalho com
né, as gestões municipais. Né? Então, enfim, nós fomos lá, botamos a mão na massa durante bastante tempo com esses municípios, buscamos mobilizar essas pessoas todas e para que elas pudessem ter uma visão e uma construção mais objetiva, né? Lógico que a gente trabalha com números, os números não mentem, né? Os resultados apresentados pelos municípios foram muito aquém do que a gente esperava, que fosse realizado por esses municípios. Mas, por outro lado, também nos coloca uma série de caminhos, né? Uma série de referências. E a gente vem, durante esse tempo todo, né? Lógico, os recursos nossos também limitados, com foco nessas 12 cidades-sedes, mas recebendo a demanda de muitos outros municípios querendo participar, e municípios, inclusive, que estão participando, né, dessa rede de cidades sustentáveis e de outras iniciativas, né, municípios que estão interessados em desenvolver, em buscar maiores e melhores práticas, né, e políticas de esporte. Então, enfim, é um documento importante de referência, é um movimento importante, né, para trocar de leitura e de acompanhamento do esporte acontecendo nas gestões municipais. E isso, enfim, nos mostra que a gente tem muita coisa ainda a caminhar, muita coisa ainda a andar, muita junção, né, convergência que a gente precisa buscar dos setores representativos do esporte no país para fazer as políticas municipais andarem melhor. E é um campo, né, no município onde a proximidade de participação ela é muito maior do que no Estado, do que na federação. Então, é um caminho, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade também para que, enfim, nós aqui, representantes do esporte, né, possamos cada vez mais buscar convergências e buscarmos preencher os locais, né, os lugares de participação da sociedade junto às gestões públicas. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Ana. Eu acho que nessa mesa, né, que a gente tinha chamado também mais uma pessoa que não pôde vir, então a mesa ficou com 2 pessoas e eu como moderadora. Eu acho que a gente teve aí 2 visões, né, uma visão nacional, né, da política do esporte, que o Gabriel trouxe, muito pelas pesquisas nacionais que já são feitas, né, o PNAD, o Vigitel e o de esporte, né, e a PNS. Então, traz aí pesquisas nacionais de esporte. A Ana trouxe uma visão nas cidades, né, apesar de serem apenas 12 cidades, as cidades sede da Copa, né, ela traz uma visão do Brasil inteiro, né, apesar de não refletir o Brasil inteiro, já dá uma ideia do Brasil inteiro, porque, afinal, essas cidades estão em diferentes regiões do Brasil. E a gente vê a convergência de bastante coisa aqui entre as pesquisas nacionais e esse trabalho que foi feito nas cidades, né? A dificuldade de ter políticas públicas estruturadas, né? De você atingir a população como um todo, da democratização do acesso ao esporte, que ainda é um desafio muito grande no Brasil. A gente teve a década olímpica aí, né? Que para muitos era uma esperança de que o esporte realmente fosse visto pelo poder público como um direito, e eu acho que tanto a Cidade do Esporte como as pesquisas vão até 2015, né? Então, aí a gente já pegou grande parte da década esportiva e a gente vê pouca coisa avançando em termos de acesso ao esporte como direito, o que é um tanto triste. Então, acho que todo mundo está aqui apaixonado pelo esporte ou tem alguma relação com o esporte. Então, vamos usar esses dados, vamos pressionar. Eu acho que é nosso papel, né, mostrar que o esporte é uma política pública essencial e que os dados estão mostrando que ela não está sendo tratada como tal. Finalizando essa mesa, a gente vai fazer um debatezinho. Eu vou abrir para o público aqui, perguntar para a Ana e para o Gabriel o que desejarem. Como o tempo já está apertado, gente, vão ser só 3 perguntas, tá? Já tem alguém querendo perguntar aqui. O Luciano vai levar o microfone. Melhor fazer uma de cada vez, porque vocês não têm onde anotar, né? Então, vamos lá.
Bom dia, muito obrigado pela iniciativa de todos vocês de estarem discutindo um tema tão pertinente e substancial na Constituição do nosso Estado brasileiro, porque, de fato, uma política esportiva é mais do que urgente para que a gente possa ter uma perspectiva de evolução dentro desse campo econômico, político e social. Enfim, depois dessa introdução, eu sou Ricardo Soares, vim do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de participar desse ciclo de grandes eventos de 2007 para cá, participando de todos os comitês organizadores, sou professor de Educação Física e, enfim, estou cheio de gana para continuar contribuindo com a evolução do esporte brasileiro. Minha pergunta são duas, eu queria saber se eu posso. Rapidinho, pode. Tá bom. Vamos lá. Considerando a transdisciplinaridade do esporte abordada pelos dois aqui, palestrantes, e o papel estratégico das universidades entre a educação formal e o mercado de trabalho, como os palestrantes veem a ausência do papel estratégico dessas universidades dentro da formação do Sistema Nacional de Desporto, né, que é uma política pública que ainda está em elaboração, e como as duas entidades podem interagir com essas instituições, principalmente aquelas de capilaridade nacional, sejam elas públicas ou privadas. Então, eu acho que a gente tem a universidade muito próxima da formulação das políticas. Eu tenho participado desde 2000 de vários fóruns e grupos de trabalho e conferências nacionais. Eu vejo a universidade muito por trás de criação de conceitos e de a própria boa parte do relatório do PNUD, né, vai dizer, foi feito, o grupo de trabalho do PNUD era basicamente acadêmicos, né? A gente tem um grupo de trabalho que foi feito por 20 professores, todos do campo da educação física, se não me engano, 2 ou 3 do campo da psicologia, e esses mesmos professores estavam no grupo de trabalho discutindo o novo Sistema Nacional de Esporte, e estão em outros grupos de trabalho, como por exemplo, o grupo que está discutindo a BNCC de Educação Física. Então, acho que a universidade está lá. Ela talvez não seja tão ouvida ainda nas políticas públicas, mas ela está lá, e ela está buscando esse espaço. Eu acho que talvez a única crítica para a academia, muitas vezes, é a distância da prática, né? Então, existe essa distância da prática, enfim, por estrutura da academia, né? Lógico que, se for comparar uma universidade com uma ONG, né, a ONG tem muito mais condição, né? Tem características diferentes, mas, enfim, eu também tenho uma outra crítica, que eu acho que o saber também não está só presente na academia, está muito presente também no setor social, de uma maneira geral, né, um conhecimento que muitas vezes não é reconhecido, né, ou deveria ser mais reconhecido. Mas eu acho que está todo mundo, na medida do possível, né, arregaçando as mangas, né, e botando, enfim. Eu conheci vários estudos, enfim, e pessoas e estudiosos, né, que muito enriqueceram a nossa prática na ponta, né. Mas, enfim, em termos de política pública, vocês estão presentes, sim. Estão presentes. O que está faltando é, efetivamente, essas políticas terem uma visão dentro do todo, né? São sempre coisas muito periféricas, ou então tem uma importância periférica, né? Ou então é medalha, né? É entretenimento. Então, enfim, esse entendimento das outras áreas com relação ao que apresenta, por exemplo, o relatório do PNUD, né, o que é essa atividade física e esporte, né, e qual o impacto dela para a população em geral, né, esse entendimento é que tem que ser mais desenvolvido. Né? Lu? Bom dia, meu nome é Jamil Chad, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês dois. Ficou muito claro sobre o contexto, Gabriel, ficou muito claro nesses 10 anos de Olimpíada, Copa do Mundo, etc., que não tem atalho para transformar um país em um país olímpico. Não tem atalho em desenvolver o país de todas as formas.
se não existe esse atalho, e mesmo com 10 anos de ideias olímpicas rondando por aí, isso não foi atingido, qual vai ser o vetor ou qual vai ser o aglutinador a partir de agora que possa canalizar tudo isso aí que vocês estão falando? Porque, claro, como a Ana colocou ali, tem uma crise político-financeira, ao mesmo tempo, da ausência desses eventos. Então, o que fazer a partir de agora para transformar isso numa realidade e que vai ser, obviamente, muito mais longa do que só 10 anos? Muito obrigado. Bom, eu acho que as discussões elas não pararam, né? O Sistema Nacional do Esporte está sendo discutido, na Câmara tem um grupo que está discutindo a questão do esporte na legislação, e eu acho que agora é a sociedade civil. A sociedade civil é o grande vetor que une esse processo, que cobra as políticas públicas, que cobra os governos e que pode fazer isso acontecer. Eu não vejo outro vetor que não a sociedade civil. Jamil, a gente passou muito tempo falando, não vai ter legado porque não está planejando, não adianta focar só em cima o recurso que vai trabalhar para a Olimpíada 2016, quem é juvenil, adulto, quem já está aí. O investimento está sendo feito, não está sendo feito para desenvolver mais, né? As políticas não vão mudar se não tiver foco nisso. E hoje em dia, tudo isso está se mostrando comprovado, né? Que era por aí, que realmente não se tinha como ter um legado olímpico sem ter planejado isso antes. Não planejaram nem como que usa o Parque Olímpico depois. Disseram que a piscina ia ser distribuída e tal, mas não calcularam quanto é que custa tirar a piscina de lá. Iam desmontar a arena XYZ em 4 escolas, mas não se deram... Quer dizer, isso era papo, porque custa muito mais caro. Se quer fazer escola, faz escola, não precisa fazer Olimpíada para fazer escola. Enfim, então, acho que é importante vocês da imprensa tratarem mais amplamente a respeito desse assunto, do esporte, do que é efetivamente o impacto do esporte numa população. Estudar casos como o Canadá, por exemplo, que está nessa linha, como, enfim, eu sou descendente eu sou de Blumenau, descendente de italiano com alemão. A minha criação foi com o esporte presente na família. Então, ver esses países aí, como é que é fazer essas relações e trazer esse assunto mais próximo das pessoas, né? E não só falar de esporte e medalha, corrupção em construção de estádio, isso tudo tem lugar, né? Mas a gente só vai fazer avançar se a gente tornar as coisas mais próximas das pessoas, né? E nós aqui de enfim, nós temos aqui a REMS, a Rede de Esporte e Organização Social, que tem... Nós vamos bater 100 ONGs esse ano? Vamos, Ana? Temos, né, mas está em expansão. E de todas as regiões do país. Né? E tem, enfim, outras tantas iniciativas para organizar, temos que nos organizar e mostrarmos a nossa força. Eu estava conversando aí antes, a gente, né, com um rapaz ali que eu conheci lá do litoral. É Rogério? É o Rogério? Rodrigo, quase. Tem tanto esporte acontecendo no país inteiro. Acontece esporte no país, 30%, 40% de algumas, é feito por uma série de pessoas, instituições que não estão visíveis, que não estão reconhecidas, que não tem ninguém olhando para elas, né? Reconhecer isso tudo que está acontecendo, né? Trazer à tona, descobertar, né? Tirar muitas vezes a coberta que está sobre o esporte no país, feita de medalhas e de potência olímpica, né? Isso é uma coisa. O que a gente está falando é outra coisa. E ainda se o COI me dá com essa história de esporte, que está rolando, aí, com certeza, o que eles fazem é uma coisa e o que a gente faz é outra. Então, enfim, a gente tem que ter essas coisas mais próximas das pessoas e assim a gente vai criando corpo, a sociedade vai se empoderando e lutando aí pelo que quer. Mais alguém? Oi, pessoal. Eu sou o Demetrio Vecchioli, sou do UOL. Queria fazer uma pergunta e, se der tempo, uma segunda, mas vocês decidem. A primeira coisa é a seguinte, vocês falaram da importância de uma política pública e
e um dos slides comentava sobre a troca constante de governos. E também a participação dos atletas na gestão do esporte municipal. A gente viu no Rio, a Patrícia Morim estava na subsecretaria de esporte, fazia, ao meu ver, pelo menos, um bom trabalho lá, e ela acabou sendo tirada porque precisava passar o IPTU na Câmara do Rio, e, para isso, o Crivella loteou a secretaria para 2 vereadores. Ou seja, você tem um atleta na secretaria, você tem uma política pública que é muito parecida com isso que vocês defendem, que é o que a Patrícia estava fazendo lá, e ela foi tirada por causa disso. Como que pode sensibilizar o governante? É um governante superior, não é o secretário, é o prefeito, de que ele não adianta ter a política pública por 9 meses se você vai sacar depois, você precisa ter 4 anos. Como sensibilizar? E a outra coisa, também falando em recursos públicos, tem pouco dinheiro no esporte, mas, por exemplo, na semana retrasada, o governo federal aprovou 7, 8 convênios com pequenas prefeituras de Pernambuco para a prática esportiva em criança, a prática para incentivar esporte. E aí você vê, ele compra camiseta, compra tênis, compra bermuda, compra alimentação, compra medalha, coloca grade. Ele tem um evento de 1 milhão numa cidade de 10 mil pessoas que vai atingir 500 crianças. Ou seja, tem dinheiro, tem bastante dinheiro, tem R$1 milhão para fazer 500 crianças praticarem esporte por 5 dias. Isso se esse dinheiro for aplicado. Como fazer que o dinheiro que tem chegue na criança e chegue ou na criança ou em quem vá, de fato, começar a praticar esporte? Eu vou sair correndo daqui. Sei lá. Você está falando de emendas, né? Aquilo com certeza é uma emenda. São emendas... Não só? Porque a questão das emendas tem muito disso, né? Deveria estar dentro de uma política, né? Você direciona o recurso da emenda de acordo com uma política estabelecida, né? Cara, assim, eu acho que a gente está cada vez mais tendo que arregaçar as mangas e botar a cara para bater, entendeu? E participar. E tem, enfim, a gente tem tentado na Atletas dar vazão para iniciativas como essas, né? De dar visibilidade, de trazer boas práticas, de chamar atenção, de pressionar o Congresso, de propor leis, né? Não tem fórmula. Assim, a gente tem que continuar andando, né? Tem que continuar andando, denunciar quando tem essas questões, né? E buscar empoderar quem faz esporte no país. Eu acho que o grande caminho é esse, empoderar quem faz esporte no país para que possa participar, né? Porque só participando, porque se não participar, é aquele negócio, né? Quem não gosta de política vai ter que, né, aceitar a decisão de quem gosta. Então, enfim, para, né, influenciar tem que participar. Então, enfim, a gente tem como a imprensa, como instituições fortes, que a gente tem aqui vários representantes, né, inclusive de gestões públicas, mas também de outras instituições, buscar esses lugares de convergência, né, sei lá, fazer um grande portal, fazer grandes fóruns, né, juntando todo mundo. A gente tem que sair para a rua, né, não tem muito outro caminho, não. E denunciar o que venha de errado e buscar, né, propor, né, ser propositivo e buscar ser referência, né, para quem, enfim, para quem quer entrar no mesmo barco. Não tem muito o que fazer a não ser isso, né? A gente está nesse momento, porque não é no esporte só, né? Você tem esse problema no país como um todo, né? Na verdade, ninguém aguenta mais não ter, enfim, ter desperdício de recurso ou ter mau uso de recurso, né? A única forma é tentar participar. Eu concordo com a Ana. Acho que esse advocacy que a Atletas faz, que a REMS faz, nesse momento, acho que é a nossa principal ferramenta, né? A sociedade civil tem que ir lá e colocar isso em discussão. Se a gente não cobra o que a gente imagina que seja necessário para essas mudanças, talvez quem está lá em cima não vai entender realmente o que a gente está precisando. A gente precisa cobrar o acesso, a gente precisa cobrar a democratização do esporte. A gente passou por esse momento de visibilidade, que foi a década do esporte.
Só que agora a gente também vai passar por um momento onde isso não é mais pauta frequente, né? Então a gente vai ter que estar muito mais ativo para fazer isso acontecer. Gente, última pergunta, tá? Última pergunta, vou encerrar a mesa, porque a gente tem uma segunda mesa aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer Atletas pelo Brasil aí pela iniciativa, e é uma honra muito grande poder estar trabalhando com esporte perto de grandes ídolos aí. É sempre muito bom. Meu nome é Wagner Palmieri, eu trabalho com gestão de esporte já fazem mais de 10 anos também. Já fui parecerista do Ministério, consultor lá, aqui em São Paulo. Hoje eu faço gestão na Associação Atlética Ponte Preta, no Yacht Clube de Santa Catarina e algumas prefeituras. Eu estava vendo o relatório, a gente vê que o grande problema é gestão, né? Gestão de esporte. E a minha pergunta é especificamente para a gestão. Quando a gente fala de escolas, as escolas são planejadas por quem não pratica esporte. Quando a gente fala sobre entidades, muitas entidades são geridas por quem nunca fez esporte, por quem não tem gestão de esporte. A educação física, ela não tem na sua grade a matéria de gestão. E aqui a gente vê aqui os grandes problemas são gestão, profissionais que não sabem fazer licitação, cotação de preços ou projetos esportivos. E nos municípios, os gestores não são do esporte, né? O que a gente hoje pode estar buscando em relação a isso para colocar pessoas de gestão nessa fase que o esporte está precisando de gestão? Porque tem muita gente querendo ajudar e, como a Ana falou, essas pessoas não têm acesso a poder ajudar. E a gente tem um grupo aí que quer ajudar e não tem acesso. Como é que a gente pode ajudar nesse processo de gestão? Bom, eu tenho uma sugestão. A gente, ano que vem, tem eleição de presidente e governador, né? Daqui a mais 2 anos vai ter de prefeito. Nós, instituições de esporte aqui, nós deveríamos nos juntar e fazermos uma plataforma. Alguém começa e as pessoas se juntam. Faz uma plataforma de governo, né? Uma proposta de plataforma de governo. E apresenta para os candidatos. Quem tiver aderência a essa plataforma é um potencial candidato. A gente tem que eleger melhor. A gente tem que buscar programas. A gente tem que buscar eleger quem apresenta programas, né? Eu acho que é o caminho, né? E é um caminho de participação, né? Porque, enfim, vai fazer o quê? Vai mandar... Depois que ele está eleito, o cara está eleito, ele faz o que ele quiser, né? Ele troca quando ele quer, ele faz conchavo político ou entrega a pasta. Aqui em São Paulo já também quase aconteceu isso. Exatamente. Exatamente. E não aconteceu porque teve participação da sociedade. Certo? Então é isso. Participação, gente. Não, eu concordo com a Ana. Acho que a gente tem que estar próximo de quem desenvolve, né? De quem contrata, de quem governa, de quem pode colocar as pessoas para fazerem o trabalho. A gente precisa se juntar com essas pessoas e mostrar que a nossa pauta é uma pauta que importa e é uma pauta que faz diferença. Abrindo uma exceção para o secretário, tá, gente? É rapidinho, nada do que 30 segundos. Eu acho que a Ana levanta muito bem. Estava até comentando com a Paula aqui do lado. Eu acho que existe uma valorização muito grande do que está dando errado e pouca divulgação do que está dando certo. Então, tem muitos municípios fazendo grandes coisas e passam despercebido, quase no anonimato, porque você acaba não tendo uma divulgação em relação a isso, porque tem gente séria também nesse processo. Nós estamos aqui num trabalho muito grande, buscando os melhores conhecimentos para tentar fazer uma gestão de esportes aqui na cidade de São Paulo, principalmente focada naquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão na periferia, trazendo novas oportunidades de esportes. Um exemplo, São Paulo hoje tem uma escola pública de esgrima. Então, as pessoas não imaginam isso. Então, você apanha por fazer uma coisa dessa. Então, deixar só, talvez, o recado aqui de valorizar um pouco mais de quem realmente está fazendo
processo de gestão e desenvolvimento do esporte. Nesse sentido, eu queria complementar aqui o secretário, falando que o programa, apesar de trazer... O programa, enfim, tanto o balanço da Carta Compromisso quanto os dados apresentados são de 2015, são da gestão passada, e o programa oferece também para os municípios que participam dele, que hoje são 12 cidades, inserir boas práticas de políticas públicas na plataforma. A gente tem uma plataforma online, que é onde os municípios inserem os dados que são analisados, tá? Que agora a gente está abrindo para todos os municípios que quiserem usar a plataforma, como a Ana falou no último slide. Então, a gente não vai trabalhar mais diretamente com as 12 cidades. Todo município que estiver interessado em monitorar seus dados e dar publicidade aos seus dados, né? Porque a ferramenta da plataforma serve tanto ao gestor quanto à sociedade civil para saber o que está acontecendo no seu município, né? Então, ela tem 2 viés aí. Então, o programa incentiva essa troca de boas práticas entre os municípios. É isso que a gente quer ver também. Então, só para... São Paulo está convidada a complementar lá com as suas boas práticas, com a escola de esgrima e com tudo que vier nessa próxima gestão. E a gente viu nessa mesa, eu acho, só para amarrar aqui para a próxima mesa, dados e gestão estão interligados, né? É preciso usar dados para se construir um planejamento sério que realmente atinja a sua população, né? Eu acho que tanto a Ana e o Gabriel trouxeram isso muito fortemente aqui nessa mesa. Então, eu agradeço a presença de vocês dois. Obrigado, Gabriel. O Gabriel veio de Brasília, tá? Só para estar aqui com a gente. E agradeço também a presença do comitê gestor do programa. Eu já vi algumas pessoas aqui. Os Jogos Limpos está aqui, o PROD está aqui, representando a REMS, a própria REMS está aqui com a Secretaria Executiva, o PNUD está aqui também, está aqui e está aqui. Então, eu queria agradecer a participação do comitê do programa, porque eles participaram de todo esse processo de concepção do programa, debateram o que ia entrar na matriz dos indicadores conosco, são grandes parceiros e fazem isso porque acreditam no esporte, assim como a gente. Então, queria encerrar essa mesa agora. Muito obrigada a todos. Vamos